Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Nick Black, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui neste momento para falar sobre os dois primeiros episódios da segunda temporada de What If. Eu queria fazer vídeos separados para cada episódio, mas eu fiquei um pouco enrolado, então agora eu vou fazer sobre o primeiro e o segundo episódio. Os próximos episódios que virão eu vou fazer um vídeo para cada episódio, ok? Então, vamos que vamos! Nessa realidade, o Ronan, o acusador, trai Thanos, explode a sua nave no meio do espaço. Então, Nebulosa fica à deriva no espaço. E do nada aparece uma nave e ela é salva por Irene Rael, líder da Tropa Nova. Para quem não sabe, ela aparece em Guardiões da Galáxia. O engraçado sobre a Tropa Nova é que é um herói chamado Sam Alexander, que é o Nova. Ele é um herói da Marvel e ele aparece, para quem não sabe, na série Ultimate Homem-Aranha da Disney XD, que é um dos heróis recrutados por Nick Fury para a SHIELD. Nebulosa é treinado por essa tropa e se transforma numa espécie de policial intergaláctica em Xandar, junto de um cara chamado Gartan Sal, que também é conhecido nas HQs como o Nova Ômega. Originalmente é um dos únicos sobreviventes do ataque de Nebulosa na Terra 616 no seu planeta. Numa cena de crime, Yondo, o pai adotivo do Peter Quill, foi assassinado. E a missão da Tropa Nova é descobrir o porquê. E junto desse conflito acaba aparecendo outro. Ronan, o acusador, quer destruir Xandar. Por isso eles cobrem o planeta com uma espécie de cúpula, para que ele não consiga invadir o planeta e destrua tudo. E a Irene, a líder da Tropa Nova, conta isso para Nebulosa e diz para ela resolver esse problema custe o que custar. Nebulosa descobre que a flecha de Yondo escondia uma planta para algum local dentro de Xandar. Então ela vai ao cassino bar do Howard o Pato. Pra quem não sabe, Howard é um pato antropomórfico, inteligente e sarcástico pra caramba, que vive em um mundo muito semelhante ao nosso, mas com algumas diferenças surreais. Fizeram até um filme nele, se não me falha a memória, nos anos 80 ou 70. Ela vai perguntar a ele se ele entende alguma coisa sobre aquela planta que estava escondida dentro da flecha do Yondo. O Korg, que aparece pela primeira vez no filme Thor 3, trabalha lá e ele consegue identificar que são plantas para acessar o computador central de Xandar. Nebulosa precisa invadir o computador central para saber quais informações eles querem tirar de lá e por quê. Então ela tira da cadeia uma pessoa que ela sabe que já invadiu aquele lugar uma vez, chamado Iron Rogue. Para quem não sabe, é o líder da Capitã Marvel no filme dela, daquela polícia intergaláctica do seu planeta. Líder da tropa Kree. Ele ajuda a invadir o mainframe do planeta. Então, quando Nebulosa se conecta ao mainframe, Iron acaba traindo ela, instalando um vírus no seu cérebro e baixa informações e a deixa lá para morrer. Mas Nebulosa consegue fugir, reúne a tropa com Howard, Korg e outros para impedi-lo. Iron Rogue usa o pendrive para abrir a cúpula de Xandar, para Ronan conseguir invadir, e depois foi descoberto que a Irene Rael está trabalhando para Ronan, e ele a permitiu que ela ficasse no comando desse planeta caso ela o deixasse invadir. Mas quando ela diz para Nebulosa resolver esse problema custe o que custar, ela entregou que algo estava errado, já que é um código de ética da Tropa Nova. Por isso que Nebulosa, quando Iron Rogue coloca o pendrive no seu cérebro para tentar extrair informações, Nebulosa passa algumas outras informações para o pendrive. E quando eles usam o pendrive para tentar abrir a cúpula do planeta Xandar, a cúpula começa a se fechar, explodindo e colidindo com a nave de Ronan, fazendo com que ele seja morto. E então a porradaria começa a comer, eles conseguem prender alguns, mas Irene acaba caindo de um prédio e morrendo. E finalmente a cidade está a salvo. E esse é o final do primeiro episódio. E para ser sincero com vocês, o nível do CGI, de tudo que foi feito nesse primeiro episódio, tá muito bom. E a história também tá muito boa, principalmente porque trouxe inúmeros easter eggs para o episódio. E cara, para um início de temporada, eles começaram muito bem. O que significa que os próximos episódios com certeza vão ser muito melhores. E agora nós vamos falar sobre o segundo episódio, que diz: e se Peter Quill atacasse os heróis mais poderosos da Terra? No universo desse episódio, Yondo leva Peter Quill direto para Ego, seu pai, o que acontece muito diferente no universo compartilhado da Marvel, que ao invés de Yondo levá-lo para Ego, seu pai, ele decide criá-lo.
Então, Ego se apresenta para Peter Quill e explica para ele que ele não é 100% humano, e sim parte dele é de um celestial. Ego deseja plantar suas plantas universais para que todos os planetas tenham um pouco dele, ou seja, por isso o nome dele é Ego, porque ele quer que tudo no universo tenha alguma coisa dele. Então, Ego manda Peter Quill para a Terra, e a sua nave é abatida pelo exército dos Estados Unidos, caindo em Nova York em 1988. E aí o moleque começa a destruir tudo o que vê pela frente. O Centro Científico de Estudos Pegasus, liderados por Howard Stark e Peggy Carter, reúne Bill Foster, Mar-Vell, T'Chaka, Hank Pym e o Soldado Invernal mandado pela Rússia, porque já que tem um alienígena que tá matando todo mundo e destruindo toda a Terra, algumas superpotências, mesmo no meio de uma guerra, que é a Guerra Fria, acabam se reunindo para poder resolver esse problema. Interessante que quando o Soldado Universal Buck desce do avião, a Peggy Carter olha para ele e fala: cara, ele se parece muito com o Buck. E aí o Howard diz assim: se ele é o Buck, não é mais o Buck que a gente conhece. E, cara, isso foi muito interessante. Então, enquanto Peter ataca Coney Island, os Vingadores, atuais Vingadores, aparecem lá para impedi-lo, mas não conseguem. E aí a pancadaria começa a cantar para tudo que é canto e o Peter Quill começa a sentar a porrada em todo mundo. Até que algo aconteceu que eu não acreditei. Desce um raio do céu estourando o Peter Quill e o Peter Quill acaba desmaiando. E quem desce? Thor, o deus do trovão. Cara, sério, uma coisa que a Marvel sabe fazer são as entradas triunfais do Thor. Cara, elas sempre ficam excelentes. Então, quando eles voltam para a base do Pegasus, Thor diz aos Vingadores que o único planeta da Via Láctea que ainda está intacto é a Terra, ou seja, Asgard já foi destruída e os outros planetas da árvore Yggdrasil também. E aí ele diz que encontrou uma das plantas universais do Ego em Missouri, arrancou de lá e a trouxe para cá. A Hope nesse episódio ainda é uma criança, porque como isso está acontecendo em 1988, a mãe da Hope já morreu, mas a Hope ainda é uma criança. Então a Hope está brincando lá no centro Pegasus e acaba vendo Peter preso na jaula que prepararam para o Hulk de Vingadores, no primeiro filme dos Vingadores. Então eles dois acabam conversando, ele diz que quer voltar para casa, para o Missouri e não para o espaço. E aí a Hope tinha malocado do seu pai aqueles discos que diminuem as coisas. Então ela diminui a cela, pega a cela e solta o Peter Quill. Todo mundo fica meio chateado com isso, porque não era pra ela ter solto, mas o Hank Pym vai e eles conversam com ela. E aí o Buck diz assim: nós temos que matar o moleque. E aí todo mundo: nossa, que grande novidade vindo de um assassino. Aí o Thor vira e fala: ele tá certo. Mano, todo mundo quer ver algo como isso dentro do UCM. Cara, ficou muito maneiro, sério, tô falando muito sério. É o que eu falo, cara, lidar com questões multiversais traz uma gama de possibilidades infinitas que nós gostaríamos de ver muito no UCM. Infelizmente, talvez tudo não vai dar pra ver. Na verdade, é lógico que não vai dar. Mas muitas coisas dá pra gente ver no UCM. O que não dá pra gente ver no UCM, dá pra ver no What If. Então, cara, isso é muito bom de se ver. Então, eles criam um plano. A Mar-Vell e o Hank Pym vão conversar com o Peter Quill, porque ele é uma criança, então eles preferem conversar com ele. Enquanto isso, os outros, T'Chaka, o Thor e o Bill Foster, vão para o deserto lutar contra o Ego. E aí começa a pancadaria. E, mano, novamente, as cenas do Thor, excelentes. Quando o cara tá com o Mjolnir, quando ele agarra o Mjolnir e explode tudo e tudo. Mano, muito top, muito top, muito top. Ficou muito legal. Só que o Soldado Invernal acabou sumindo. E quando ele aparece, aparece ele no mesmo lugar onde está o Hank Pym, o Peter Quill e a Mar-Vell. Ele tá apontando um fuzil de assalto para tentar matar o Peter. E aí aparece uma voz em russo mandando ele executar a criança. Só que o Howard Stark consegue invadir a transmissão dele e diz: ó, você não tem que matar o cara e tal, porque você não é assim. Ele acaba citando o Steve Rogers falando: cara, o Steve te conheceu e ele acreditava que você era um homem bom. E aí ele tá pensando: caraca, o Steve. E quando ele vai matar, ele não mata. E aí parece que meio que desbloqueou a memória do Soldado Invernal. E com certeza nós vamos ver esse mesmo personagem, do Soldado Invernal, dessa atual realidade, nos próximos episódios. Em algum próximo episódio ele vai aparecer sim. Então, Hank Pym conversa com Peter Quill, muda a cabeça dele e faz com que ele enfrente seu pai. E quando ele chega lá, ele começa a atacar o pai dele e diz que ele não quer ser assim, que o pai dele tem um jeito de entrar na mente dele. E aí o pai dele, Ego, acaba contando que matou a sua mãe. Ele fica com raiva, pega a planta, absorve a planta para que uma parte do pai dele fique dentro dele, ou seja, os poderes. E aí ele começa a atacar o pai dele e consegue destruir a forma humana do pai dele, porque o planeta dele ainda está vivo. Então é basicamente impossível do Ego morrer. E aí, no final eles conseguem desenrolar tudo, resolver os problemas, acabam com um banquete muito bom, só que o Thor tá voltando pro espaço porque ainda tem que achar as outras formas do Ego. E aí
todos eles decidem ir juntos para o espaço. Não aparece eles indo para o espaço, mas é o que deu a entender. E aí o episódio acaba. E eu também achei muito maneiro o Peter Quill ser best friend da Hope. Eu achei isso interessante. É o que eu disse. Relações interpessoais que nós nunca veríamos no UCM. Então faz a gente pensar se seria melhor ou não colocar isso em live action. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever e dar um like no canal. E por favor, comenta me diz o que você acha. O que você achou desses 2 episódios? E o que você está esperando dos próximos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião, valeu? Então é isso, rapaziada, esse é o canal NK Black. Tamo junto!